dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, estamos iniciando esta quarta-feira do mês de janeiro de 2022 com essa nova série de lives todas as quartas-feiras do mês de janeiro. Comigo, Daniel Manzi e Patrícia Fortuna. A gente vai explorar as questões do relacionamento. Então, se você quer trabalhar essa questão sobre você, né, a forma com que você se relaciona, seja com outras pessoas, seja no seu trabalho, né, seja na sua família, isso a gente vai estar trabalhando essas questões e vai trazer ferramentas para que a relação sua fique muito mais fácil, né, de funcionar dentro dessa realidade. Muito bem, Patrícia já chegou. Nossa manhã, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Paty, bom dia. Bom dia, Dan. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Estamos aí no novo Aqui, horário, que mais é possível, que a gente ainda novo não... horário, nova criação, versão 2022, que mais é possível, né? É, isso aí. O que esse ano grandioso, glorioso tem pra gente, eu estou verdadeiramente disposta a explorá-lo assim de uma forma diferente. E é o que eu tenho pedido todos os dias quando eu abro os olhos, né? Qual é a nova maneira de explorar este ano, de explorar o planeta, de explorar minha vida, meu viver, né? Criar e gerar um viver diferente a partir de uma nova exploração. E aí, te convido também, lindo ser, você que já está aqui no live, bom dia, boa vida, Dan. Como é que a gente pode explorar de forma diferente tudo que é possível, tudo que está disponível, que sequer consideramos que de repente sempre esteve disponível, né? É. À espera da nossa escolha, de verdadeiramente estar aí nessa exploração. E é interessante, né, Paty, porque um novo ano sempre traz novas esperanças, né? Sempre traz um novo viver. E, e é interessante a gente começar, né, esse mês de janeiro falando de relacionamento. Porque a vida do ser humano é baseada em relacionamento, né? A gente está o tempo todo se relacionando, né? Então, criar um novo 2022 se baseia, eu acho que muito nisso, né? A gente perceber o quanto que a gente pode se relacionar com novas pessoas, né? Pode criar novas amizades, novos negócios, e tudo tem a ver com relacionamento. Então, quanto mais a gente explora e percebe isso, né? A gente consegue lidar com essa realidade de uma forma muito mais fácil, né? E iniciando já, né, os nossos trabalhos aí, me veio muito a consciência de que para que a gente tenha um relacionamento, né, seja com qualquer coisa, pessoa, lugar, enfim, entidade, eu acho que um dos pontos mais importantes é o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se relaciona com nós mesmos, né, a gente conhece todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente está disposto, tudo aquilo que a gente não está disposto a explorar, né, dentro dessa realidade, tudo aquilo que a gente quer verdadeiramente para essa realidade, fica muito mais fácil da gente lidar com o outro, né? Porque lidar com o ser humaninho nem sempre é uma delícia, nem sempre é tão fácil, né? Mas quando a gente começa esse caminho do autoconhecimento, né? A gente começa a explorar isso dentro de nós e a gente sabe quem verdadeiramente a gente fica muito mais fácil da gente não comprar o julgamento das outras pessoas, né? Da gente saber de fato quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente está disposto, o que que a gente não está disposto, né? É Bom verdade, Dan. dia. E olha só, né? Relacionamentos, quando a gente fala de relacionamentos, vem muita energia e no campo dos pensamentos
vem muitas palavrinhas do que cada um acredita ser relacionamento, né? Se eu palpar a energia, eu percebo, quando falo a palavra relacionamento, me conectando com 350 mil pessoas e mais, ou com vocês aqui, porque vem muito junção, encalacrados, sabe? Esse tipo de energia. Sim. E o quanto isso não traz uma leveza no meu mundo. E aí, ok, então o que está por baixo disso, o que está por baixo disso, e se a gente puder explorar um pouquinho isso, e veja só, quando a gente se relaciona com algo, com uma coisa, com um lugar, com pessoas, primeiro que a gente pensa em relacionamento pessoa. É. Hoje os seres conseguem expandir um pouquinho e perceber que relacionamentos pode ser um relacionamento profissional, pode ser um relacionamento social, familiar, não só de afetivo, né? Um relacionamento amoroso. Mas durante muito tempo, o quanto isso era o que nós tínhamos em informação, né? Eu tratava com a pessoa, mas eu não tinha que me relacionar com ela. Quando eu falava sobre relacionamento, eu tinha que estar tendo algo com a pessoa, né? Mas veja bem, porque eu percebo um peso se eu mundo, nem o Dan, nem vocês, nenhum de vocês que nos assiste agora ou no futuro vai reconhecer. E claro que isso é uma ironia. Mas sabe o que me vem, Dan? O peso de uma energia que nós conhecemos bem, porque nós trabalhamos isso em consultório, que é o controle. Sim. Como criar relacionamentos, como estar no relacionamento, isso assim, no raso, tá? Porque depois, se a gente aprofundar bem, a gente vai ver que o que a gente pensa ser relacionamento, de repente não é relacionamento, né? Mas vamos lá, o quanto para eu me relacionar com alguém, ou o quanto eu faço do relacionamento um espaço de ter que ser um bom relacionamento, e o que eu tenho de ponto de vista sobre o que é ser um bom relacionamento, sabe? O quanto eu trago do que para mim verdadeiramente é um relacionamento ruim, para que eu busque criar um bom relacionamento, e aí seja com quem for, um relacionamento de amizade, uma parceria profissional, com cônjuges, enfim, com aquela pessoa que a gente encontra no ponto de ônibus, no, sei lá, né, com o motorista do Uber, seja com quem for. Mas o quanto a gente está nessa energia de reconhecer tanto, sem ter clareza de que eu estou fazendo o julgamento, mas de reconhecer tanto o que é um relacionamento ruim, e como caça às bruxas, a gente acaba caminhando pelo planeta em busca de um bom relacionamento. Assim, olha, eu tenho que criar um bom relacionamento profissional, um bom relacionamento no trabalho, um bom relacionamento com as minhas amizades, né? Para que eu tenha certeza de estar vivendo um relacionamento. Bom, aí a gente já está naquele imbuído, envolvido, né, num relacionamento com muitos julgamentos. E aí, para suavizar, para ficar bom, para mim, eu tenho que ter um controle sobre aquilo, ou eu vou estar sendo controlada e me cortando, percebe? Sim. O que eu percebi, né, isso me veio de manhã, é a questão do quanto que a gente quer manipular as coisas, né? E nem sempre essa manipulação é consciência, né? E vamos falar que, de fato, a manipulação, ela é consciência. Quanto mais consciente você está, quanto mais presente você está na sua vida, né, mais fácil fica de você perceber o que está acontecendo. E a partir disso fazer as suas escolhas. Isso é manipulação de uma forma positiva de se perceber isso. Outra coisa eu percebo o que está acontecendo e quero manipular aquilo para ser somente na base do meu controle. Então eu quero controlar aquilo para que aquilo funcione só da forma com que eu quero. E se aquilo sai do meu controle, então não é bom, né? Eu já entro no julgamento.
né? Mas a maioria de nós, ela vem programada em perceber as relações desde pequeno, né? Então a gente vai baseando as nossas relações naquilo que a gente vai vendo no outro, na forma com que o outro se relaciona. E dificilmente a gente se permite perceber o que funciona para a gente, né? Que tipo de relação está funcionando para a gente, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ponderar, né? O quanto que a gente compra da realidade do outro com relação a esse relacionamento, relacionamento bom, relacionamento isso, relacionamento aquilo. Porque assim, se relacionar é uma arte, né? A gente vai criando isso ao longo da vida, né? E a gente vai percebendo que tem certas relações que funcionam de uma determinada maneira e que para você aquilo funciona, mas para outra pessoa aquele tipo de relacionamento não vai funcionar. E aí muitas vezes você está num espaço de achar que se eu estou nesse relacionamento e esse relacionamento não está funcionando como funciona para fulano ou ciclano, né, aquilo não é bom para mim. Percebe? Ao invés de explorar e perceber que aquele relacionamento está funcionando para você. Entende? Aquele relacionamento de fato está funcionando para você. Pode não ser visto com bons olhos pela outra pessoa, pode ser que a outra pessoa olhe com todo julgamento, mas aquilo funciona para você. Entende? E tá tudo bem, porque de alguma forma aquilo funciona. Entende? E isso que é o importante no relacionamento, é você perceber o quanto que você está disposto para que aquilo funcione para você dentro da sua realidade e o quanto você não está. Né? E o quanto que daquilo tudo que você está percebendo dentro das suas relações, né? O quanto que você está comprando ideias, pensamentos e coisas de outras pessoas, de outras É. relações, né? Porque às vezes a relação do amiguinho vai aparecer para você da melhor forma possível. Ai, mas eles são um casal tão lindo, nananana, mas assim, você não está convivendo 24 horas com ele, você está vendo muitas vezes fragmentos daquele relacionamento que são a parte boa, que é o que normalmente a gente demonstra quando a gente está, né, no exterior com outras pessoas e coisas do tipo. Agora vai viver com aquela pessoa 24 horas por dia para você ver a diferença que é entre o que se mostra às vezes no Instagram, né? Se mostra nas redes sociais e se mostra às vezes quando você encontra com aquela pessoa, do que de fato viver com aquelas pessoas, com as neuroses daquela pessoa, né? Com aqueles pensamentos. Então, assim, é você ir percebendo que as relações, né? Elas têm que funcionar para você da maneira com menos julgamento possível que você consiga, né? Para que Ô, aquilo de Dan, fato funcione. e o quanto então para eu criar esse relacionamento é importante, né? Ou é importante de importar-se mesmo, né? Exatamente isso. Eu me importar para aquele lugar, sabe? O quanto, trazendo isso, né, que você falou sobre o que a gente chama de mimetização, né? Eu pegar um modelo, porque nós vivemos dentro de um sistema cheio de modelos, lindo ser. Tá? Nós temos vários pontos de referência. E se pudéssemos, nesses 10 segundos, abrir mão de todos os pontos de referência para já durante este live, e assim que encerrarmos este live, nós todos tenhamos a possibilidade de criar um relacionamento diferente com tudo. Mas até aqui, estar presente com isso. O quanto a gente está neste movimento que o Dan trouxe, né, dessa energia que ele trouxe, de criar relacionamentos a partir de um modelo. O nosso primeiro modelo é a família nuclear. Não importa se a tua família nuclear foi um grupo de crianças dentro de um orfanato, foi o teu pai, a tua mãe, ou a tua avó, sua tia, ok? Tua família nuclear, aquilo que você vai tendo, né? E digo mais, você foi gerado por uma mãe e que, embora você, de repente, não tenha sido criado por ela, nos seus primeiros momentos de vida fora do útero, você foi recebendo informações sobre o que para ela é relacionamento. Dan, eu fiz uma formação agora em 2021 que chama Rebirthing, que é o renascimento. E como isso verdadeiramente influencia. Sabe, exercícios que eu fiz assim por minutinhos comigo, o quanto é gritante isso, né? A gente recebe padrões, modelos
o que o Chama pai e a mãe têm. as Oi? nossas células, elas carregam essa memória, né? Carregam. E energeticamente está ali sendo imprintado, imprimido no nosso campo energético de informação um modelo do que é um relacionamento, do que é tudo, né? Relacionamento é porque a gente está tratando o tema aqui. E aí, o que a gente aprende? A gente aprende a silenciar, eu vou falar de mim, ok? Era era padrão esse tipo lá na minha época, ok? Então, meu pai trabalhava fora, minha mãe também até trabalhou fora durante anos. Mas a minha mãe era responsável pela casa, somos em 2 filhos, e então ela, né, a parte organizacional e familiar era dela. E meu pai chegava, nós jantávamos juntos, era ali na mesa do jantar, né? Sentados à mesa, que nós contávamos sobre o dia de cada um. Mas assim, fala-se pouco, ok? Porque meu pai estava cansado, vinha da rua, esse tipo de coisa. Tinha os momentos de falar. E aí a gente foi tendo esse tipo de informação, lindo ser, que para um relacionamento funcionar, eu tenho que saber o meu momento de falar. Eu não sou empoderada, e talvez você também não tenha sido empoderado, a simplesmente perceber e ser, ok? Então a gente já vem desde a primeira infância seguindo um padrão relacional, um padrão de relacionamento, ok? E aí, a gente aprende, para mim, a primeira merda, sabe? Assim, que a gente vai colocar na piscininha para depois nadar de braçada nela, numa idade mais à frente. Mas é ali, sabe? De 1 a 2 anos, vida intrauterina, mas fora do útero, né? De 1 a 2 anos, nosso primeiro setênio, que é onde a gente está lá na formação, recebendo informação, e aí a gente aprende que a gente é empoderados a isso. Para ter um relacionamento, eu tenho que me cortar. E que sale do ser. Você nunca nem fez parte de um relacionamento. Relacionamento não existe, no meu ponto de vista, se a gente for, por exemplo, para um relacionamento amoroso, lindo ser, não existe monogamia. Não existe. Porque relacionamento, ele precisa de 2 pessoas. O relacionamento comigo, para começar, se eu me boto fora, ou se eu nem tenho a clareza de que esses anos todos eu estive me botando fora dos relacionamentos, porque foi o que eu aprendi em casa, com a minha família nuclear, eu não sei que eu sou um ser que se relaciona comigo, que pode se relacionar com o corpo que eu tenho. Eu sou um ser que tem um corpo e posso me relacionar como o meu corpo sendo uma fonte de contribuição, uma ferramenta maravilhosa para mim. Então eu também não vou me relacionar com um planeta onde eu estou pisando por ele todos esses dias, desde que eu nasci. Percebe? Então, vivendo um relacionamento, por exemplo, amoroso ou de profissional, seja o que for, eu começo a me botar fora. Aí eu venho acreditando que o certo é a monogamia, porque bigamia aqui no Brasil, por exemplo, é crime. Uhum. Os editais de casamento, eles servem para isso, né? Porque bigamia é crime, se você já for casado, por exemplo, alguém te denunciar, ok? Mas assim, a gente vive defendendo uma bandeira, né? Porque traição, a gente coloca essa energia, né? A gente cria julgamentos para falar sobre isso. Mas, lindo ser, um relacionamento monogâmico não existe. Porque quem está de fora num relacionamento monogâmico? E garanto para você que não é o teu parceiro, é você. Você aprendeu este modelo. Você aprendeu a se pôr de fora para o teu pai falar. Você aprendeu a se pôr de fora porque a tua mãe é mais velha, porque relacionamentos funcionam assim. Relacionamentos familiares funcionam assim. Existe até uma frase assim, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Perceba a energia disso. Perceba o quanto isso no relacionamento não é uma contribuição para criar mais, para criar grandiosidade e possibilidades, né? Então, quando a gente começa a despertar para isso, o quanto a gente começa a criar controle, a gente abre mão de ser o controle para criar controle sobre o outro, porque de repente a gente está percebendo que alguma coisa de errado não está certo, e a gente começa a sufocar, então ou eu abro mão de relacionamentos, ou
eu vou ter que exercer um controle sobre outra pessoa, e isso pode ser teu filho, isso pode ser os teus pais, isso pode ser o teu cônjuge, o teu namorado, tua namorada, enfim. Então, como seria agora, lindo ser, a gente voltar lá na primeira infância, só para perceber nesses 10 segundos que você existe, e que a primeira grandiosidade de um relacionamento é você estar com você. É você reconhecer, desde a barriguinha da tua mãe lá, envolvida no líquido amniótico, que é uma temperatura incrível, generativa, e perceber que você é esse ser que escolheu vir para o planeta, escolheu essa mamãe, esse papai, ok. Se você puder colocar energia da gratidão nisso, vai ser incrível para você. Porém, é você que existe, é você que está chegando. E você tem um corpo para se relacionar. E você pode. Porque se você não pudesse, você não teria. Então, como seria você se reconhecer? Porque, lindo ser, a lei da atração para mim funciona o seguinte. Eu atraio pessoas, situações e lugares que vão validar todos os meus pontos de vista. Não é que eu atraio riqueza porque eu fico falando riqueza, riqueza. Eu não vou atrair um relacionamento, lindo ser. Se eu ficar chamando o relacionamento, vem, né? Não. Eu vou atrair o que verdadeiramente eu tenho de ponto de vista. Então eu atraio tudo. Pessoas, situações e lugares para validar isso. E se a gente voltar agora por esses 10 segundos neste lugar de possibilidade de chegar daqui ao planeta novamente com o corpo, para se relacionar com o corpo, e Dan, se você me permite, eu acredito que você tenha feito, lindo ser, se você ainda não fez, coloque a mão no teu corpo agora, onde quer que teu corpo peça. Pode ser na tua cabeça, nos teus cabelos, sabe? No teu rosto, nas tuas orelhas, e perceba, eu cheguei nesse planeta e eu tenho um corpo. E eu posso me relacionar com o corpo. Eu não preciso botar meu corpo fora, o meu corpo não é sujo, o meu corpo não é feio, o meu corpo não é pecaminoso, o meu corpo não é a fonte de destruição, ao contrário. Se eu botar ele fora, ou se eu permanecer nesse movimento que eu acreditei de botar ele fora, é o que vai gerar mais e mais deste movimento de destruição para mim. Então se abraça, se tu não deu um bom dia para o teu corpo, dê agora. Bom dia, corpo lindo e corpo amigo. Lindo ser, se você conseguir somente 10 segundos desenvolver um bom relacionamento com o teu corpo, vai ser tão fácil hoje os teus relacionamentos. E fique presente com isso. Isso é o que eu percebo de relacionamento. Sim. O quanto a gente aprendeu a botar fora quem verdadeiramente tem que estar presente no relacionamento, que somos nós. E aí a gente foi aprendendo que tem hora certa para falar. De repente a gente tem no nosso campo energético de informação que quando um burro fala, o outro baixa a orelha. E eu não estou pedindo para você, lindo ser, entrar em resistência e reação porque você quer falar e vai ter que falar a todo custo. Se você está no movimento de que tem uma pessoa aqui peidando pela boca e te enchendo o saco, e você percebe, não, eu tenho que estar aqui porque eu estou aqui, ok. Permita que essa pessoa continue soltando os flatos bucais e perceba-se, comece a relacionar-se consigo, deixa o pau torar ali e vai se relacionando com você, percebendo o teu corpo, percebendo o teu ser. Sai dos sentimentos, pensamentos e emoções nesses 10 segundos da loucura, da estrangulação e entre no relacionamento que é real, valioso, vital. Então, você, teu corpo. Aí você não precisa exercer controle, eu tenho que falar porque... Não é isso que eu estou dizendo, porque senão a gente entra num espaço muito pesado. É isso que eu percebo. Então, enquanto a gente está botando fora quem somos, para viver um relacionamento que não vai rolar, tá? Porque há de se ter alguém. E se eu estou muito afim da monogamia, por exemplo, ou de permitir somente o outro, ou se eu acredito que permissão é eu me botar fora, para que eu possa permitir, isso não vai rolar. Não deu certo até agora, não vai dar. Né?
E também não é o espaço de eu perceber e saber disso, despertar para isso e começar a exercer controle sobre o outro. Porque aí eu perdi o eu sou o controle e aí eu estou fazendo o controle. E não vai rolar, né, Dan? Mas se eu não estiver presente com isso, o outro pode estar fazendo controle comigo, como a gente já foi controlado lá criança, né? Porque criança não sabe nada, criança não sabe nada e não tem voz. Então, quanto a gente traz para os nossos relacionamentos esses espaços, e gratidão por você me permitir tagarelar, mas essa é a energia que eu percebo agora, né? E o quanto a gente pode receber de contribuição aqui. E se você estava neste movimento, lindo ser, de estar sufocado, estrangulado, e nem da onde vem isso, perceba se não vem desse espaço, de um ponto de referência que você teve lá, mas que foi fazendo desse ponto de referência real, valioso e vital para criar qualquer tipo de relacionamento até hoje. Botando de fora você, né, o teu corpo, ou expondo o teu corpo, porque acredita que relacionamento está só aqui, nas peitolas, e deixando o teu ser, né, estrangulado em algum lugar aí. Então, traz mais pra gente, Dan. Eu vou molhar as palavras. Eu achei perfeito esse ponto de vista, né? Porque de fato é isso mesmo que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba invalidando nós mesmos, o nosso autoconhecimento, para poder caber na realidade das outras pessoas. E isso a gente faz desde pequeno, né? Esse exemplo que você trouxe é perfeito, né? O quanto que os nossos pais acabam invalidando aquele saber, aquela curiosidade da criança, porque ela não está afim de se relacionar com aquela criança naquele momento. Então ela dá qualquer coisa para aquela criança se distrair, né? E não tá ali presente com ela, não tá ensinando ela a se relacionar, né? E aí a criança ela vai, dependendo da forma com que ela nasça, né? Ela vai entrando em espaços, né? Ou daquela criança mais introvertida, que vai colocando tudo então para dentro, né? Vai ficando cada vez mais não conseguindo se relacionar com o exterior, porque isso foi cada vez que ela tentava, né? Fala assim, não, fica quieto, né? Foi tentando, não, fica quieto, né? E aí ele foi embutindo e percebendo que não, peraí, se relacionar com o outro, então eu ficar quieto, né? Ficar quietinho aqui. E tem aquelas outras pessoas que vão para outra ponta, né? Que não, o se relacionar é sempre falar. Né, eu quero estar falando, né, que são os extrovertidos. Então, a gente vai lidando com essas formas de existir nesse planeta, né, e vai percebendo, né? Às vezes a pessoa que fala demais é porque também não está encontrando aquilo que está dentro dela, né? Ela está tentando exteriorizar algo que ela ainda não encontrou dentro dela, né? Assim como uma pessoa que fala às vezes de menos, né? É uma pessoa que às vezes também não está conseguindo ali. Então, o ponto é o quanto que eu estou presente dentro dessa realidade e estou percebendo a minha relação comigo mesmo e com as pessoas à minha volta, né? Porque às vezes eu vou ficar tanto no meu mundinho, né? Que quando a outra pessoa chega, quando as outras pessoas chegam, né? Eu não consigo me relacionar com aquilo, né? E aí a gente tem umas formas interessantes de funcionar hoje no planeta que, se você não segue um modelo, não segue um padrão de relacionamento, né? Não segue um modelo, você é taxado com determinadas disfunções. Né? Então, a pessoa que é distraída, ou a pessoa é autista, ou coisa do tipo, são formas diferentes de estar presente dentro desse planeta. Né? E que às vezes a gente só cria um diagnóstico, né? Então, a pessoa é assim. Então eu peguei, tirei ela, coloquei ela dentro de uma caixinha. Então ela é assim, entende? Então não tem o que eu fazer, né? Eu já julguei e já concluí que aquela pessoa é daquele jeito, né? Que ela é aquele diagnóstico que foi dado para ela. Então o que que eu vou fazer? Minha parte é dar às vezes um remedinho para que aquela pessoa não fique naquela forma, porque eu não sei lidar com aquilo. Né? Eu não sei lidar com aquela criança, eu não sei lidar com a minha própria criança, né? Porque às vezes eu aprendi que a minha criança tem que ficar, né, cada vez mais Presa. ou presa, ou ela não pode se expor,
Porque às vezes aconteceu algo no passado que, ao ela se expor, aquilo ficou de forma vexatória, né? Ou algo do tipo, um trauma que ela tenha passado. E aí ela carrega aquele trauma, né? Pelo resto da vida dela, né? Nas relações que ela teve. Né? Então ela foi repreendida, às vezes, muitas vezes na infância, e ela vai perpetuar isso. Ou às vezes ela teve pais que não tinham uma relação legal em casa, entende? Que discutiam na frente dela, ou coisa do tipo, e ela tornou aquilo como a relação. E aí ela vai levar isso também para os relacionamentos dela. Todos esses que a gente vai percebendo ao longo da nossa infância, de relações, a gente vai levando isso ao longo da vida. Então, quanto mais a gente está disposto a abrir mão, né, desses pontos de vista e dessas coisas que a gente computou dentro da nossa programação, né, mais fácil fica da gente se relacionar e perceber o outro, assim como perceber a nós mesmos. Né? Porque o caminho do autoconhecimento é diário, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Toda consciência, todo trabalho de consciência, ele é um trabalho diário, né? Todo dia estar presente comigo mesmo, né? Primeiro me relacionar comigo mesmo, para depois me relacionar com o mundo e perceber qual que é essa dinâmica, o que está funcionando para mim, o que não está funcionando para mim. Né? Às vezes a gente fica apegado a modelos do passado, a relacionamentos passados, né? Então, às vezes, nossa, eu vivi uma história incrível com uma pessoa que, sei lá, durou, sei lá, um mês ou, sei lá, dias, né? E aquilo passou. E aí aquilo foi tão, às vezes, tão bom dentro da minha realidade que eu fico preso naquele espaço-tempo, né? Eu fico preso naquilo como se aquilo fosse a validação de outros relacionamentos. E aí eu entro em outros relacionamentos com diferentes dinâmicas e que não estão funcionando como aquele modelo que eu elegi como funcional, né? Como o ideal para mim. E aí eu vou sempre invalidando aqueles outros relacionamentos. Ah, Quem porque não nunca, deu, né? Quem nunca? né? Então, assim, é você perceber isso, né? Então, às vezes, assim, a pessoa se apega, às vezes, a um elemento do relacionamento, né? Então, sei lá, eu tive um sexo muito bom com aquela pessoa. E ela acha que ela tem que ter aquele sexo muito bom com todas as pessoas que ela se relaciona, né? Tá Ou lascado. uma afetividade muito grande, eu recebia muito carinho daquela relação. E nas outras não, eu tenho às vezes o sexo bom, mas não tem carinho. Então assim, você vai tentando validar a partir das relações que você já teve no passado, né? E quanto mais a gente faz isso, né, mais a gente fica perpetuando essas relações que não funcionam verdadeiramente pra gente. Porque se funcionasse, você ainda estaria nela, entende? Então, assim, uma relação ela só se torna duradoura quando ela de fato funciona para você, entende? E não é assim, porque eu amei, sei lá, 30 anos a pessoa e depois eu falei assim, não amo mais, né? Gente, funcionou a sua relação por 30 anos. Seja você se É, invalidar para poder caber dentro da relação ou não, aquilo funcionou para você. Você estava disposto a ter aquilo por 30 anos. E as tá tudo pessoas falam, bem. certo, ai, que pena que não deu certo. Deu, né, Dan? Deu. Aquele tempo deu, né? E aí a gente entra naquela ilusão de achar que a gente perdeu tempo, sendo que a gente nunca perde tempo, né? A gente ganha experiência, né? Então, às vezes eu tive um relacionamento que hoje em dia a gente vê como abusivo. O que que isso me traz? Consciência daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero dentro do relacionamento. E às vezes eu só vou saber o que eu não quero dentro do relacionamento quando eu passo por um relacionamento assim. Entende? Então a gente não tem que entrar no julgamento por ter entrado nesse tipo de relação. Né? Aquilo serviu de alguma forma de aprendizado para você, de você pelo menos reconhecer mais rápido. Porque às vezes você perpetua esses relacionamentos tóxicos, né, que a gente fala hoje, por várias relações. Então você se relacionou com uma pessoa que foi tóxica, relacionou com a outra foi tóxica, com a outra foi tóxica. Até o ponto que você percebe o que é tóxico para você, o que não funciona para você. E a partir daquela consciência é que você consegue mudar esse tipo de relação. Porque senão você vai atraindo sempre a mesma coisa. Ou Porque você percebe que o tóxico é você, não é?
Você suprimiu tanto aquilo, tanto aquilo, tanto a toxicidade que você é e nunca percebeu porque você sempre se botou de fora, que a forma de você perceber quem é você, de tanto que você se bota fora, é a reorganização do universo e te enviando relacionamentos como espelho. Então você começa a estar de frente com aquilo e aquilo começa. Porque lindo ser é isso, né? É, as energias vão movimentando. Você é mais de 70% de água, imagina. A gente é cheio de romantizar o mar, né? Principalmente nessa época do ano, que agora começa, a gente brinca que já cospe fora, né? Tipo assim, isso está acontecendo aí de você, né? Toda a toxina que você permitiu através de meu ponto de vista, tá, Dan? Interessante. Tudo aquilo que você validou, todo ponto de referência que você recebeu e validou e vem validando, 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 e sendo você um poço de toxicidade para você conseguir dominar alguém, porque dominar é uma coisa, lindo ser. Manipulação, a gente tem um outro ponto de vista, depois a gente pode até falar, porque você trouxe essa energia aqui, né, Dan? A manipulação é uma habilidade e a gente pode usar, sim, para criar mais para todo mundo. E já já eu conto uma historinha sobre isso. Agora, eu tenho que dominar o outro, controlar o outro, tá? O controle sobre o outro, de repente isso está em mim. Então, o abuso todo que eu estou vivenciando, isso como que a gente vai descobrir? Fazendo perguntas. Antes de julgar o outro como um abusador, antes, o que é isso? O que eu sei sobre isso? Onde está isso? Né? O que tem por trás disso? E ser grato, lindo ser. A gente acabou de sair de, um, de uma imersão, também de 4 encontros, de destravando o teu receber. Então, coloque isso nos relacionamentos, porque o relacionamento está mega ligado ao receber. O relacionamento é uma fonte de entrega para a gente, e a gente também para o outro. Então, o que eu estou me negando a receber aqui, né, de mim, que eu estou gerando um relacionamento assim, e ok, de repente o abusador é o outro mesmo, e vocês fizeram um acordo aí algum tempo, espaço, vida, realidade, dimensão, e aí você pode escolher diferente, revogar, fazer outras escolhas mais divertidas, sim. Mas o quanto isso também está na tua realidade para validar tudo que você comprou de ponto de referência e assim, está até hoje agindo, sendo somente o efeito arrasto de pontos de referência, sem saber quem você é, o tanto que você está jogando no teu corpo toxinas, a água está movimentando, você acabou criando um relacionamento, que tudo é escolha tua e tudo é tua criação. Então você acabou criando um relacionamento, criando um acordo aí com o universo que, né, reorganizou e te trouxe esse relacionamento abusivo de presente, ok? Para mostrar para você, cara, coisas que uma escolha diferente já vai mudar toda essa energia, né? Então, ok, como seria eu abrir mão dos pontos de... E se eu não tivesse nenhum ponto de referência, sabe? Como eu agiria? O que é verdadeiro para mim? O que é gostoso para o meu corpo? Lindo ser, se eu te perguntar agora, você sabe o que é gostoso para o teu corpo? Porque, Dan, eu conheci várias pessoas, mulheres, inclusive, que são taxadas de românticas, esse monte de ponto de vista, né? Que não gostam, em absoluto, de receber flores. Não gostam, por exemplo. Agora, então, eu já vi esse tipo de mulher, várias delas, ok, num conflito tão grande, porque ela já se faz de errado por isso, porque ela tem um padrão, tem um ponto de referência de que mulher ama ganhar flores, ok? E daí ela se faz de errado, e aí ela vai se cortando cada vez mais, ela vai se botando fora cada vez mais, ela vai se julgando, e o auto-julgamento é a pior maldade que você pode fazer com você, lindo ser.
E aí as outras pessoas ao entorno, até o parceiro vai validar aquilo. Então, se ela está se auto-julgando como errada, o que ela vai ouvir é que ela está errada, que aquilo não vai funcionar para ele, mas na verdade é o que está acontecendo com ela. Então, assim, o entorno vai dizer que é absurdo, toda mulher gosta de flor, porque isso é um sistema de funcionamento, é um modus operandi dessa realidade, lindo ser. Então, no meu ponto de vista, o que se requer dentro desse espaço é verdadeiramente a disposição de perceber o que é verdadeiro para você e botar a tua voz no mundo com gentileza a você, porque você não vai mais criar situações que vão te abusar, que vão pisar em você, que vão te podar. Então, é você sendo esse espaço de gentileza com você para colocar isso. Primeiro você para você, olha, isso não funciona para mim, né? Qual é a forma de criar algo diferente? Como eu posso escolher algo diferente aqui? Sabe? É ter relacionamentos, lindo ser, e ao mesmo tempo estar agindo como se o relacionamento fosse só você. Sabe? Sabendo que você está criando tudo isso, se é um abuso, se é uma forma de controle, se é grosseria, seja o que for aí, o teu chefe, teu cônjuge, né? Mas assim, saber que isso é criação sua. Então, quem eu estou sendo aqui? As perguntas, lindo ser, são ferramentas desenhadas para você detonar com aquela estagnação energética que esteve ali até aquele momento. Então, quando você faz uma pergunta, você move a energia. Já ganha, já tem um ganho absurdo, né, Dan? Então, assim, o quanto que o Dan está trazendo do abuso está, na verdade, sendo um autoabuso que você está mantendo na sua realidade todo esse tempo. O outro está te mostrando, apertando os seus botões. E você pode verdadeiramente escolher perceber o que é isso e ir lá no seu infinito saber, ok, onde foi que eu comprei isso? Aí você, de repente, lembra que é o relacionamento que seu pai tinha com a tua mãe, ou tua avó com teu avô, ou aquela história que você viu no cinema e amou, e a partir daquele momento você trouxe esse implante de que relacionamento é uma caqueira, enfim, né? Ou se você não tem um relacionamento e está doida aí atrás de um relacionamento, ok. Qual é o ponto de vista que você tem? Você está esperando o relacionamento ideal, né? O quanto você tem buscado, e o Dan falou da internet, padrões da internet, além de ser pontos de referência. E pontos de referência, além de ser 99% são mentiras. Quando você via teu pai bater na tua mãe, o que na verdade estava acontecendo ali era uma escolha de ser diferente, só que os seres não estavam sendo o controle que são. Não estava sendo o espaço que poderiam ser. A agressão física não é o que é verdadeiro, não tem de ser assim. Mas se você colapsou esse ponto de vista, dificilmente vai ser tão leve para você criar um relacionamento. Né? Porque aí você escolhe, mas recua. Escolhe, mas recua. Então, assim, pontos de referência não são verdadeiros. Na internet, então, pelo amor de Deus, Dan. E é bem isso mesmo, né? O quanto que a gente está sempre tentando validar, né, a nossa realidade a partir do outro, né? E o quanto que a gente não está disposto a receber de fato do outro o que ele é, né? Eu criei, então a gente tem aquela coisa, né? A primeira impressão é que fica, né? Quando eu me relaciono com as pessoas. Só que uma das primeiras ferramentas que a gente tem que ter quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, lugares, enfim, é você baixar todas as suas barreiras, sabe? Simplesmente receber daquela pessoa. Destruir, descriar todos os seus pontos de vista com relação àquela pessoa. Porque se você criou um ponto de vista e você mantém aquele ponto de vista na sua realidade, você vai sempre criar situações ou você se diminui para caber na realidade daquela outra pessoa, né? Ou você sempre se frustra porque aquela pessoa que você conheceu, que talvez apareceu legal para você naquele primeiro momento, né? Não valide aquilo durante toda a relação. Percebe? E aí você está sempre buscando aquela pessoa no começo do relacionamento e que não é mais.
A cada dia que você renasce, né? A cada dia que você dorme e acorda, você é um novo ser, né? Você é uma nova possibilidade de vida, porque a gente só tem o momento presente, né? O passado já foi, né? E o futuro a gente está criando a cada dia. Então, quanto mais presente você está, né, com você e com as suas relações, mais fácil fica de você perceber isso, né? E de você não se invalidar para poder caber na realidade da outra pessoa, né? Eu sempre dou exemplo que se nós somos os criadores da nossa realidade, nós somos, porque a gente percebe isso e a gente realmente percebe isso também na vida das outras pessoas que a gente lida, né, com os nossos clientes e tudo. Então nós somos os criadores da nossa realidade. Então, como criadores da nossa realidade, a gente está criando todo tipo de coisa que está acontecendo aqui. E se uma relação não está funcionando para mim, é porque eu estou criando esse tipo de relação, percebe? Então, assim, se eu destruo e descrio, né, tudo aquilo que torna aquilo tão valioso, real, vital dentro da minha realidade, eu consigo criar uma nova realidade para mim. Não baseado naquilo que estava acontecendo, que parecia certo ou parecia real para mim, mas a partir do que eu estou disposto a receber de novo sobre aquilo. Entende? Porque a cada dia eu sou uma nova pessoa e as pessoas vão agindo como agentes dentro da nossa realidade. Né? Então, ora, eu me permito ser manipulado pela outra pessoa, que a outra pessoa escolha por mim, e tem hora que eu tenho que escolher aquilo sobre a outra pessoa. Isso é relação, né? É uma relação de escolhas. Cada hora a gente está escolhendo as coisas, né? Então eu posso escolher eu estar consciente, totalmente presente dentro do meu relacionamento, ou simplesmente estar, como a parte trouxe a gente, de fora dessa relação. Tipo, criando um outro ser que está se relacionando aqui enquanto eu estou aqui fora, né? Então, esse outro ser, né, ele está caminhando, ele vai caminhar e ele às vezes vai se relacionar por anos com uma pessoa, né? Enquanto você estava aqui de fora, olhando de fora. O outro serzinho que a gente coloca aqui como automático estava aqui vivendo na sua realidade porque você não estava presente. Então, o sexo se torna automático, né? A sua relação com o outro se torna automática e quando você vê, você está nesse ciclo de automação e você não está de fato presente na sua vida. E isso vai se perpetuando em tudo. Às vezes você está numa relação de trabalho, por exemplo, o qual aquele local se tornou tão pesado porque você já criou tanto ponto de vista com relação àquilo, com relação ao seu chefe, com relação aos seus colegas de trabalho, que todo dia você está invalidando aquilo. Você vai para aquele espaço, vai para aquele local e já fala, ai que saco que tem que trabalhar, ai que saco que tem que relacionar com aquelas pessoas. E aí você cria esse outro ser autônomo que vai lá fazer o seu papel dentro do seu corpo. Né? Você cria literalmente uma entidade automática que vai funcionar dentro da sua realidade. Porque você não está presente. Né? Você escolhe sair fora do seu corpo, né? Estar aqui numa outra espaço, dimensão e realidade e permite que essa entidade haja sobre você, sobre suas relações, seja de trabalho, seja de relacionamento. Então, às vezes a gente vive, sei lá, um relacionamento que a gente fala que vai, perdi anos com aquela pessoa, por quê? Porque você não estava presente. E não é culpa daquela pessoa. A culpa é sua que não estava presente. Entende? Você estava criando aquela realidade de que você não estava presente naquela relação. Você criou essa entidade automática que foi lidando com tudo, entende? E aí você não se apropriou de você. Você não se apropriou daquilo que era a sua relação. Percebe? Então você cria esses espaços de invalidação, o qual você sai, né, do seu corpo, da sua validação, e você cria esse outro ser que vai funcionar automaticamente na coisa. Então ele vai simplesmente responder aos estímulos que estão vindo. Né? Então, simplesmente como isso mesmo, como se fosse uma marionetezinha, né? Que tem alguém que está ali manipulando, né? Da forma como que quer. Por quê? Porque não é você que está aqui agarrando a sua marionete. Você permitiu que outras pessoas fizessem isso, né? Exercer esse controle, né? E você não, você está sendo controlado por
forças e outras coisas que você permitiu, porque tudo é permissão. Entende? Se eu estou num relacionamento que não está funcionando para mim, é porque eu estou me permitindo isso. Entende? E aí a minha mente pode vir justificando tudo, porque às vezes eu quero, né, justificar e continuar como para fazer aquela pessoa pagar de alguma forma aquilo que eu acho que ela me deve, entende? Dentro de uma relação, né? Porque a gente cria essas dívidas kármicas, por assim dizer, né, que são nada mais do que escolhas que a gente vai criando dentro dessas relações. E a gente vai achando que a gente tem que aguentar uma pessoa por causa é meu karma com aquela pessoa, ou coisa do tipo, mas na verdade aquilo está funcionando para você, né? E às vezes o falar mal da sua própria relação, falar mal da, da sua relação com as outras pessoas é uma forma de funcionar nesse planeta para você. E que de alguma forma funciona, né? A gente não mantém nada na nossa realidade, lindo ser, que a gente não ame. Não exista isso. Não existe isso. Ai, mas eu odeio essa pessoa e ela tá na minha realidade. Você ama odiar essa pessoa, mas você ama. Então, olhar para esses espaços, quando tiver bastante pesado, o que está acontecendo que eu não estou aguentando mais, e ao invés de você ficar aí nessa firula eterna, sabe? Começa a fazer perguntas. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui e que eu não estou percebendo, né? Porque manter da forma que está não está funcionando mais para mim. E aí é qualquer tipo de relacionamento. Pode ser um relacionamento com a tua casa, com o teu espaço físico, relacionamento com o teu corpo. De repente, você não tá legal aí, não tá generativo o relacionamento com o teu corpo. Ok. Ao invés de ficar levantando julgamento, lindo ser, que julgamento cria separação, débito e morte, isso é o que cria julgamento, auto-julgamento, começa a perguntar, quem eu estou sendo aqui? Ou o que eu estou sendo aqui? Em qualquer tipo de relacionamento. Não é o outro. Quem ele está sendo aqui? O que meu corpo está sendo? Não, é você. Ok? E diante do teu chefe, diante do teu cônjuge, quem eu estou sendo aqui? Lindo ser, às vezes, você está no espaço todo esse tempo que você nem sabe o que funciona para você. E você pode perguntar o que verdadeiramente funciona para mim no relacionamento. O que verdadeiramente é divertido? Você sabe o que é divertido para você? Quando a gente está em consultório trabalhando essa área e a gente faz esse tipo de pergunta, a gente ouve o grilinho, cri, cri, cri. E assim, ó, 99%. As pessoas estão simplesmente alienadas. E aí, então, eu vou convidar você já para fazer uma criação bem generativa, que a gente pode até criar paralelo a isso. Eu acredito que é uma contribuição incrível para a gente fazer um clube da leitura e a gente iniciar com... Ó, pegou aí? Porque sumiu aqui. Mais esperto que o diabo. É um livro que trata muito sobre alienação, lindo ser. Então, enquanto a gente está caminhando pela Terra todo esse tempo, simplesmente como o Dan falou, como uma marionete de uma entidade não dominante que somos nós no corpo. Então, a gente aciona o piloto automático porque as dores da infância foram tão severas, e eu estou falando de relacionamentos, então foram tão pesadas para nós, ou a gente tem trazido isso já há algum tempo e a gente sequer considerou essa possibilidade, porque religiosamente é pecado falar sobre isso, é do mal e tudo mais, ok? Isso pode ser só um interessante ponto de vista, e como seria a gente explorar mais o que mais é possível, o que mais tem aqui que eu não fui empoderado a ver, que eu não fui empoderado a perceber, ao contrário, eu fui empoderado a botar fora. Porque tudo que tu bota fora, lindo ser, é o espaço da barreira, né? Quando a gente ergue a barreira, acabou. Então a gente se separa de todas as possibilidades. E a gente vive uma alienação. O mundo continua acontecendo, a vida continua acontecendo e alienado está você. Né? Eu falei isso lá no nosso encontro do receber, a nuvenzinha da família Adams é a nossa barreira.
onde quer que eu vou, eu estou levando ela. Então não há possibilidade divertida que vai chegar ali, né? Quer dizer, nem divertida nem nada, né? Eu fico com aquele 1% que eu estou escolhendo, né? Então, como seria olhar para isso, sabe? Começar a realmente fazer perguntas. Ok, eu não vou concluir que não está legal ou que não está funcionando, porque tudo aquilo que eu concluo, eu mato as possibilidades. A conclusão é a estricnina das possibilidades. Então, eu percebo, eu escolho por 10 segundos sair assim da linha de tiro, sabe? Dos sentimentos, pensamentos, emoções. E escolho entrar no espaço do infinito ser que sou, possuidor de um saber, perceber e receber infinito. É aí que eu começo, sabe, são os meus primeiros passos a uma nova possibilidade. E são infinitas delas. Então, eu baixo as barreiras, eu dou esse comando. A gente tem uma série aí do mês passado, Destravando o Nosso Receber. Acho que a gente fez esse exercício quase todos os lives. Eu dou o comando, e essa mãozinha é porque você é tão habilidoso, a tua mão é tão potente, que você é capaz de perceber a barreira. Teu corpo é sensorial, então você pode sentir onde está pesado, onde parece que fica denso, sentir um calorzinho ou um friozinho. Então deu um comando, baixando todas as barreiras. Eu baixo todas as barreiras agora. É comando. Eu baixo todas agora, para baixo dos teus pés. E escolho receber toda a informação aqui, toda a verdade aqui. Eu chamo a verdade. Verdade, verdade é tua amiga, uma energia linda. Quem eu estou sendo aqui? O que tem por baixo disso? Você não vai concluir, você vai fazer perguntas. E você também não vai ter resposta, lindo ser, mas vai ter a percepção de que uma pergunta inteligente já vai movimentar e você sai daquele peso, você sai daquele espaço de estrangulação. Porque você já movimentou aquela energia, sem concluir que está uma merda o teu relacionamento, sem concluir que não funciona. Você vai perceber. Esse é o convite, porque conclusão é o que o teu pai e tua mãe te deu. Sabe? Conclusão, definição, é assim que tem que ser. Porque criança não sabe nada. Porque criança não se relaciona. Porque criança não tem que pensar nisso. Na verdade, pensar ninguém tem. Mas criança não vai perceber. E lindo ser, a criança está tão mais perto da essência, e nós já fomos ela, né? Então hoje, se você está nesse espaço aí que o Dan trouxe de liguei o piloto automático, eu nem sei onde eu tô. Você pode, ai, lindo ser, se escolher, descobrir onde foi o exato momento que você simplesmente desligou a possibilidade de ser a entidade dominante do teu corpo e verdadeiramente saber o que é que funciona para você. E isso que o Dan fala, cara, vamos parar de julgar relacionamento que funciona ou não funciona, dos outros, ou até mesmo aquele que eu estou vivendo, porque você está vivendo, por mais que você odeie, você ama odiar, mas você ama. Você tem recompensas ocultas. Então, se você não fizer uma escolha de perceber, saber e receber o que são essas coisas, e começar a escolher a cada 10 segundos algo diferente, o que eu posso ser agora? E sabe, lindo ser, você pode ser o homem selvagem, a mulher selvagem naqueles 10 segundos, e em outros 10 segundos vai requerer que você seja uma ameba. E o que se requer? Disposição. Isso é manipular. Dan, Thomas Edison, nessa realidade, teria todos os diagnósticos de TDA, TDAH, TDI e tudo mais. Ele era do Chaves, ai que burro, né? E ele foi convidado a se retirar da escola. Então ele não conseguia ser alfabetizado. Ele criou. Eu estou falando Thomas Edison, tá, gente? É o cara que mais tem patentes aqui no planeta, nessa realidade, ok? Você usa um monte de coisa que foi criação dele. E ele foi convidado a se retirar da escola. Porque não tinha um cristão que fosse capaz de ensinar o menino. E aí a mãe dele recebeu uma carta, ele levou a carta para a mãe dele, e ele não sabia ler. Ele já estava na escola já uma penca de anos.
e ele estava sendo convidado a se retirar. E aí a mãe dele usou uma habilidade que nós chamamos de manipulação, para criar mais o reino de nós. E todo o planeta ganhou até hoje com o que ela fez, lindo ser. Nessa realidade, a gente está tão preocupado, né? A gente tem um gasto imenso de energia em julgar o que é errado, o que é mentira, concluir, e ela usou essa habilidade de manipular, e ela disse assim, filho, o que está escrito aí, né? Imagina uma criança, uma mulher perguntando, todo curioso, né? E ela disse assim, filho, aqui está escrito que você é tão inteligente, você é o aluno mais inteligente do colégio. E não há, eles já substituíram vários professores, e não há ninguém à sua altura, porque você está tão à frente de todos eles. Então a mamãe vai começar aqui em casa a te direcionar, e vamos ver o que a gente cria. Ele não pode entrar na escola em ensino regular, lindo ser, porque havia um diagnóstico da burrice, da incapacidade, ou de alguma síndrome e tudo mais. Como acontece hoje, mudaram os nomes só. Isso é o que essa realidade se interessa. Diagnósticos, conclusões, definições, botar, por isso do clube da leitura deste livro, tá, Dan? Botar você para o menos de você total, para que você escolha 1% de tudo de você e dessa vida incrível. E aí a gente está falando do Thomas Edison, né? A gente poderia julgá-la como mentirosa, a gente poderia dizer é uma manipuladora, né? Então, assim, o quanto você está disposta a perceber e receber a energia da mãe dessa criança, e naqueles 10 segundos, sabe? E consultar o seu infinito saber, estar disposto, sabe, a funcionar no seu saber infinito e perguntar o que eu posso ser aqui. Neste momento que está um vulco do tumulto, o que eu posso ser agora? Ainda que você tenha que mentir, lindo ser. Ainda que você queira dar um soco na cara do seu cônjuge. Mas naqueles 10 segundos, o que vai criar mais é você baixar as barreiras, olhar para aquele ser e dizer, você está certo, você está errado, você está certo. Você não precisa nem falar, eu estou errado. Mas você pode falar para ele, você está certo. Não é para você acreditar nisso, é uma manipulação. Estou te ensinando a manipular nessa realidade. Você diz, você está certo. Eu brinco, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? O que você está escolhendo? É lógico que a gente escolhe ter razão, né, Dan? É claro que é muito mais divertido a gente ter razão. Verdade? Deu uma pausa aqui. Então, assim... Né, Dan? Mas cria mais, né? É você perceber, né? O que você está escolhendo para sua vida? Você está escolhendo felicidade? Né? Então, assim, às vezes você vai ter que abrir mão de você ter razão sobre aquilo. Entende? Porque, assim, a razão, ela vai servir para você. E se dentro de você você sabe que você estava certo, você estava correto, você estava coisa, tá tudo bem. Entende? A gente tem que parar de querer que o outro tenha que validar o que pra gente é certo, o que pra gente é correto, entende? Porque se dentro de mim tá tudo certo, tá tudo bem, né? E eu não tenho que ficar buscando essa validação externa. Porque quanto mais eu busco essa validação externa, mais eu fico me invalidando de alguma forma, né? Porque eu vou ficar sempre nesse espaço de que o outro ele tem que validar a minha realidade. É o outro, ele tem que dizer para mim, não, você é muito bom, você é isso, você é aquilo. Só que isso não é autoconhecimento, porque se você se conhece, né, você sabe o quanto que você é bom, né? Então a outra pessoa pode falar o que for de você, você sabe o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro para você. Então não adianta você ficar nesse espaço de julgamento, né? Querendo que, não, a outra pessoa tem que validar. Porque a outra pessoa falou isso de mim, falou aquilo de mim. Verdade, isso é real para você? E se for, né, de alguma forma real para você, o que você pode fazer com isso? Entende? Não é entrar num espaço de vítima, né? Naquela criança que, fulano falou mal de mim, né? E aí ficar naquela coisa, tipo, não, gente, abre mão disso,
né? E você quer se relacionar bem com alguém, é você abrir mão de às vezes realmente você tá certo sobre algo, entende? E deixa a pessoa. Se aquilo tá funcionando para aquela pessoa, tá tudo bem. E isso não é você se invalidar, é você ver que aquela pessoa precisa funcionar daquele jeito. E você está disposto a funcionar daquele jeito para aquela pessoa, entende? Mas você está consciente nesse processo. Você não está inconsciente, deixando que o outro invalide você, ou se diminuindo para poder caber numa realidade do outro, né? Conforme a outra pessoa quer. Não, eu tô percebendo que não, tá bom, nesse momento, né? Nesses 10 segundos, eu escolho abrir mão de ter razão sobre isso. Entende? E simplesmente sou feliz com isso. Deixa a outra pessoa. Se aquilo tá validando para ela e ela tá sendo feliz daquele momento, tá tudo bem. Ô Dan, e Entende? quanta coisa foi verdadeiro pra gente no passado e que hoje não funciona mais? Então, e se a gente de verdade, né, não tornasse as coisas significativas, não fizesse tudo relevante, como você está sugerindo, e assim, É percebendo este justamente lugar. o ponto de vista, né? Que a gente já falou lá Ô Dan, eu na amava café com açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar. Então perceba, é como isso, né? Às vezes aquilo funcionava para mim antes e hoje não funciona mais. E para o né? E é outro, idem, simplesmente, né? né? O outro ainda gosta de açúcar, então dá açúcar para outra pessoa. Entende? Simples assim. Não queira argumentar, não, porque se você não tá tomando café com açúcar, você não sabe que o gosto do açúcar. Você não gosta de café, na verdade, né? Você não sabe o que é tomar café verdadeiramente se você toma com açúcar ou coisa do tipo. Não. Para você funciona. Entende? E para outra pessoa não. A outra pessoa precisa de um açúcar ainda na vida dela. Então dê o açúcar que aquela outra pessoa precisa. Entende? Desde que aquilo não faça falta para você. Percebe? Né? Você sabe que para você não funciona o açúcar. Tá tudo bem? Para outra pessoa funciona. Né? É a mesma É, coisa. Eu sou vegetariano. Para mim funciona essa dieta muito bem há mais de 15 anos. Entende? Então para mim não tem razão de eu comer carne. Né? Então mas assim, eu posso comer hambúrguer na tua frente. sim, né? E assim, e tá tudo bem, porque para você funciona comer carne. Vou comer um hambúrguer de berinjela, tá Tá bom? tudo bem. Eu amo. Permitir experimentar um hambúrguer de berinjela no local de um hambúrguer de carne, entende? Então é você se permitir e perceber que para o outro às vezes não funciona, né? Às vezes então, eu tenho certas posturas na vida e eu quero que o outro também tenha essas posturas. Só que para o outro aquilo não funciona. Entende? Porque é uma outra pessoa, tem uma outra bagagem, tem uma outra programação que ela veio. Então não tem como você invalidar a programação e a coisa do outro para que ele seja você, porque isso não é se relacionar, é você criar um alter ego do outro, né? Para que o outro seja igualzinho a você. Né? Isso é totalmente narcisista, né? De você querer que o outro seja igual a você, pense igual a você, tenha E as é mesmas. delícia, gente. É uma delícia. A gente tem vício por isso. Porque os relacionamentos são criados à base de julgamento. Sim. É por isso que eu acredito que tem que amar todo mundo, tem que amar, tem que amar. Né? Eu tenho que amar meu marido, meu Deus do meu céu. Ontem ele disse, eu estava lá expressando o meu amor pelos meus cachorros, né? Ele disse, Aham. e eu? Eu falei, você não. Ele falou assim, você não me ama? Eu falei, você não. Eu falei, às vezes eu te amo. Às vezes eu lembro a família que você veio, e aí eu não te amo. E, cara, e ele sabe que isso é muito real. E às vezes eu Sim. não amo por causa de outra coisa. E às vezes eu amo. E às vezes eu não amo. E mas isso requer de mim presença e disposição para não botar fora as consciências assim que estão aparecendo ali para, porque tudo é consciência. Aquela energia que se apresenta para mim, por exemplo, em relação ao meu marido naqueles 10 segundos é aquela. E hoje eu não vou para o errado de mim. Eu estou verdadeiramente disposta a receber. Eu posso não ficar falando, mas se perguntou, né, já que perguntou. E eu também não tenho ponto de vista, é por isso que a gente cria relacionamento conjugal. Para a gente poder falar, para a gente poder detonar o outro, para a gente poder acabar com os seres na Terra.
ok? Porque os relacionamentos até então são criados à base de julgamentos. E lindo ser é destruição. É por isso que relacionamentos são tão pesados. E nós podemos criar uma nova realidade, como é a proposta do nosso encontro aqui, né? Criar novas realidades para os relacionamentos, percebendo que ali eu estou julgando e escolhendo diferente, sabe? E se eu não julgar? Porque, lindo ser, para amar, é exatamente esse espaço que eu falei do mal ontem, né? Eu te amo às vezes eu amo, mas agora eu não amo. E se eu penso, agora eu não estou amando. Ontem ele perguntou e eu não estava amando ele. Não estava odiando, não estava escolhendo me separar, nada disso. Mas naquele momento eu não estava amando meus cachorrinhos naquele momento. Mas eu não botei fora, por exemplo, um elemento que faz com que meu relacionamento com o Marcelo, por exemplo, exista até hoje, que é a gratidão. Eu tenho gratidão pelo que ele é, pelo ser incrível que ele é e pelo ser fela da putz que ele é. Porque ele é também, percebe? Eu sou gratidão pela minha criação, que é criar um relacionamento com um homem que todos os dias, meu primeiro café, mesmo que eu tenha que sair de emergência de casa, é feito por ele. E ele não sabia nem pôr uma água no fogo para ferver. E hoje é o Mac e o meu cachorro. É o Mac que faz meu café. Então, assim, mas eu não estou amando, eu não sou obrigada a amar ele o tempo todo, porque ele faz café para mim, percebe? Mas a gratidão colocada nesse espaço é uma forma que para mim verdadeiramente funciona, que ao invés de eu ter que estar amando para acreditar que se eu não estiver amando, meu relacionamento acabou, a gratidão é o que entra, cara, eu estando mega feliz do lado dele, ou, sabe, emburrada, que faz com que mova, que eu escolha nesses 10 segundos até aqui, todos os dias até então, a gente estar junto há quase 10 anos, né? E eu, lindo ser, coleciono sogra. Não é que eu tive vários casamentos, não. Eu tenho uma coleção nessa realidade, e que coleciona selo, ok, maço de cigarro, ok, eu coleciono sogra. Então, cara, nem sempre foi assim, sabe? Eu criava catástrofes, porque tudo é nossa criação. Então, eu criava umas catástrofes para eu poder me separar, mas que, na verdade, eu já estava separada muito antes. Algo deixou de funcionar. Nunca teve um espaço de não converso mais com aquele meu ex-marido, isso não. Mas eu ia pro errado, porque para as pessoas, ai, não deu certo de novo. Ai, não deu certo de novo. E eu nunca levei um pé na raba. Sempre fui aquela. Então, assim, eu era taxada de todos os jeitos. Até de malévola já me chamaram, viúva negra. Embora esse ano de 2021, 2 ex escolheram deixar os seus corpinhos. Porém, não tem nada a ver comigo, tá vendo? Já, no Viúva Negra não é nesse sentido. Mas assim, eu me divirto com isso e hoje, Dan, eu tenho tanta clareza que, na verdade, eu sempre funcionei nesse espaço, mas eu escolhi a não perceber, porque eu não fui empoderada a olhar para isso, que deu mega certo, sim. E eram anos, ok? Porque não parece que eu tenho 20 anos, mas eu tô indo para os 50, tô bem mais próxima dos 50 do que dos 20. E isso é muito divertido hoje para mim, e é incrível eu olhar e falar, cara, eu, querendo ou não, né, assim, sabe, tendo clareza ou não, eu sempre funcionei com o meu saber infinito. Então, dali para frente, não iria mais ser divertido, generativo, nem para mim, não sendo para mim, não seria para o outro, porque eu dou aquilo que eu tenho, aquilo que eu verdadeiramente engajo, né? E eu acabava abrindo mão do casamento. Só que o que eu fazia? Eu criava uma situação, né, para não aguentar mais, e hoje eu sei que é mais fácil, né? Eu posso só escolher diferente, e se eu tiver na disposição de falar para ele, olha,
vamos destruir, descriar esse relacionamento agora aqui. Eu uso essa ferramenta, que é uma ferramenta de Access, né? E nem sempre eu faço falando para ele, mas várias vezes eu faço. E às vezes eu faço até brava. Tudo que eu criei com você até agora eu destruo, descrevo. E faço um enunciado aclarador. Mas assim, eu me dou, sabe, essa permissão. Eu sou essa permissão de ver. Então, assim, eu não estou mais casada. Não preciso botar ninguém fora de casa. E também não preciso sair correndo de casa. E naqueles 10 segundos eu estou sozinha. Ai, que delícia. E depois a gente volta. Sabe? E às vezes ele nem sabe que eu estou separada dele, mas ele percebe, óbvio, né? E lindo ser. Só que dentro desse espaço de ser divertido para mim, de saber que eu posso, que isso é uma possibilidade, e que eu não tenho que me separar ou criar separações para que eu perceba que aquilo não está funcionando mais daquela forma e para que eu tenha facilidade de fazer novas escolhas, porque tudo isso que você trouxe, eu ia te perguntar, é fácil? Fácil não é, é desafiador, mas eu posso escolher, pedir para facilidade se fazer presente, facilidade é uma energia, então eu posso escolher ter facilidade no momento desafiador, onde eu estou, ao invés de só ficar julgando, é difícil, mesmo que eu conclua, é difícil, ok, como eu posso ter facilidade dentro dessa dificuldade aqui? Eu me atrevo a ser essa pessoa hoje, Dan. Por mais loucura que pareça. E assim, é assim que hoje eu crio relacionamentos que funcionam para mim. E sei que se estiver funcionando para mim, está funcionando para o lugar que eu estou, para as pessoas que estão se relacionando comigo, né? Porque se eu me botar fora, aí não é relacionamento, né? E é justamente esse espaço, né, de permissão que é interessante a gente entrar dentro de um relacionamento, de você perceber o que não está funcionando. E simplesmente perceber se isso são pontos de vista criados por nós com relação a outra pessoa, né? Porque às vezes a gente vai criando julgamentos, né? Ai, fulano é assim, fulano é assado, fulano não sei o quê. E eu tenho uma lista completa dos atributos negativos daquela fulano. Só que eu não consigo ser grato, né, por tudo aquilo que também é positivo daquela pessoa. Porque eu estou focado na lista negativa daquela pessoa. E se eu foco na negativa, minha mente sempre vai justificar. Minha mente sempre vai aquilo. Então, de alguma forma, ela vai validar a minha separação, vai validar que aquele relacionamento não funciona mais para mim. Só que, tipo, eu não me permiti destruir, descriar essa lista e reconhecer aquilo de positivo que tem dentro daquela relação. Entende? Eu falo para as minhas clientes sempre, tipo, tentar em relacionamentos, de fato, é isso que você falou, de destruir, descriar todos os dias a sua relação. Porque é isso que faz você criar novas formas de se relacionar. Né? Porque senão a gente fica com aquele ponto de vista fixo de que a pessoa que a gente está namorando é aquela pessoa do começo do relacionamento. Ou que é a pessoa dentro dessa relação de algum espaço-tempo de que aquilo lá, você achou que aquilo era aquela pessoa e você ficou preso naquela parte daquela pessoa. Aquela pessoa não deixou de ser aquilo, só que aquilo é uma parte do que é aquele ser. Né? E aí você tem que perceber o quanto que você está disposto a de fato receber desse ser. Né? E todas as partes. Porque quando você se relaciona com outra pessoa, você tem que estar disposto a receber todas as partes. Né? Vai ter dia que vai estar amorzinho, vai ter dia que vai estar ódiozinho, e tá tudo bem. Entende? Porque você vai perceber essas nuances. E aí perceber e fazer perguntas sobre o que está certo sobre isso. Né? Como eu posso ter mais facilidade sobre isso, como você trouxe, né? E destruir, criar esses pontos de vista, baixar totalmente as suas barreiras. Porque quando você baixa as suas barreiras, você invalida conflito, né? Você deixa de entrar em conflito, porque você não ergueu uma barreira, né?
está pronto aqui para o combate. Você simplesmente baixou suas barreiras e está na vulnerabilidade que a gente fala, né? Ou seja, você está se permitindo a entrar num espaço o qual você simplesmente está recebendo, né? E você não vai concluir nem reagir sobre isso, né? E se você está nesse espaço, a outra pessoa não tem como entrar em conflito com você. Porque um conflito ele se dá a partir de duas pessoas que querem provar um ponto de vista fixo sobre algo. Simples assim. Agora, quando a gente percebe que esse ponto de vista fixo é só um interessante ponto de vista daquela pessoa, né? Que aquilo não é uma definição, não é uma conclusão sobre algo, né? Ou não é um fato, porque fatos não existem também, né? É uma ilusão a gente achar que existem fatos sobre algo, não, né? Existem coisas que a gente percebe, né? E às vezes a gente percebe de uma e a gente percebe de outra forma. E o outro pode perceber também de outra forma, né? E às vezes a gente fica naquele espaço do não dito, né? Então, assim, a pessoa fez algo para mim, eu não disse. A outra pessoa fez de novo um negócio para mim, eu não disse. E aí eu vou acumulando esses pontos de vista de julgamento que a outra pessoa nem sabe que ela fez. Ela nem percebeu que ela estava naquele espaço de estar causando algo ou algum incômodo a você. Percebe? Então, dentro de um relacionamento, a gente tem que dizer as coisas. O diálogo é importante. Se você não tem diálogo dentro de um relacionamento, né, dificilmente você vai conseguir lidar com as suas questões. Ou você vai criar doenças dentro do seu corpo para manifestar isso, para que de alguma forma, né, o seu corpo fale para você, ó, dê mais atenção a isso, ou dê mais atenção àquilo, ou faça com que a outra pessoa se transforme ou mude o jeito dela a partir da sua doença, né? E isso existe dentro das relações, né, o tempo todo, seja relações afetivas ou mesmo de trabalho. Às vezes eu tenho que invalidar o meu corpo, né, tenho que criar uma doença psicossomática para que aquilo, né, faça com que eu me afaste daquilo que eu encaro como um problema, né, que na verdade é só um interessante ponto de vista que você criou sobre aquilo, né, e que você pode lidar com isso de outras formas, mas enfim. Mas o não dito é algo que a gente perpetua dentro das relações e que você vai criando pontos de vista interessantes que a outra pessoa não sabe, né? É aquilo que a gente volta lá no começo da live. Se você não viu, volta lá para assistir, né? É você se relacionar com você primeiro. Você saber o que funciona para você. E a partir disso, você ensinar o outro. Ter essa disposição de ensinar o outro o que funciona e o que não funciona para você. Porque uma vez que você fala para o outro aonde você tem prazer, o que você gosta, o que você não gosta, você tá entrando numa relação mais consciente, tanto sua quanto da outra pessoa. E aí você não fica se invalidando para poder caber numa relação a partir do que o outro gosta, né? E fazer somente o que o outro gosta, né? Porque não... Dan, quantos relacionamentos hoje existem que nenhum sabe nem o outro, lindo ser? Nem você sabe o que você gosta, nem você sabe o que te nutre, o que é verdadeiramente nutritivo para você e seus corpos, e o outro com o que você está se relacionando também nunca ouviu falar sobre isso, nunca foi empoderado, porque nós vivemos num sistema operacional, num espaço operacional, onde tudo é ponto de referência, e os pontos de referência são: se põe de fora, cala a boca, o outro tem valor. Você tem que ser humilde, como se humildade fosse você vai se esconder para que o outro apareça, além do ser. Quanta coisa você vem acreditando que é verdade e que não é, sabe, Dan? Então, assim, quantos conflitos existem em relacionamentos somente porque você não foi empoderado a comunicar-se com o teu corpo, a comunicar-se com você, porque relacionamento é comunicação, ok? Energia é comunicação. Tudo é composto de átomos, moléculas, a energia está lá no seu núcleo o tempo todo. É o que somos, é o que tudo é. E moléculas se comunicam. Então, se as moléculas estão se comunicando com as moléculas do seu parceiro, ou que seja quem for seu parceiro, de qualquer ordem, você nem sequer está consciente disso e está só lá perdido no conflito. Por quê? Porque você está lá no piloto automático, como o Dan trouxe para a gente. Nem é você que está ali naquela relação, naquele dia, presente, consciente. Tá? Então, você está perdido geral, alienado e
totalmente sem comunicação. Então, restaurar a comunicação consigo, com o teu corpo com o ser que você é, porque são entidades distintas. Você não é o teu corpo não é você. Você tem um corpo, ok? E então, você percebendo, fazendo perguntas, o que é verdadeiro para mim? Né? O que eu gosto? Qual é verdadeiramente a vida que eu gostaria de ter? Né? Quantas vezes você fez essa pergunta? E lindo ser, muda. Muda. Às vezes isso é verdadeiro para a gente hoje, amanhã passa a não ser. Né? Então, assim, qual é a disposição de verdadeiramente estar funcionando nesse espaço de não é botar ninguém fora, mas é incluir tudo, principalmente você. A começar por você. Então, aí a gente volta lá no destravando o nosso receber. Aquilo que eu não estou disposto a ser, eu não posso ter, eu não posso receber. E se essa escolha, né, você está aqui, agora ou no futuro, nos vendo, e ouvindo e recebendo, porque você está escolhendo algo mais grandioso, mais nutritivo no seu relacionamento, em todos os seus relacionamentos, lindo ser, sem barreira, sem se botar fora, restaurar a comunhão com o teu corpo. Está disposto a fazer perguntas, a saber o que é verdadeiro para você, o que verdadeiramente te nutre, para que você seja aquela energia, não espere também do outro, porque essa realidade é fábrica de fazer maluco. Funcionar num sistema operacional somente dessa realidade, cara, é um pandemônio. Então, o quanto você está disposto a verdadeiramente criar, porque é você que vai criar e passar a viver numa realidade, não realidade além dessa, que é o que você acreditou que existisse somente isso. Porque relacionamento ou dá certo ou eu me separo. Ok? Então eu tenho que criar julgamento o tempo todo para me certificar se está dando certo ou se está dando errado. Cara, e se não existisse certo e errado? Existisse só o que naqueles 10 segundos é nutritivo para mim, funciona para mim, e assim, eu sendo aquela energia, eu posso também retribuir. E cara, vulnerabilidade é você reconhecer primeiro consigo que aquilo não vai funcionar para você, e você precisa botar fora? Não, mas você precisa se comunicar. Não violentamente, ok? Com gentileza, percebe? Então, é um corpo que não está funcionando para você, está muito magrinho, está mais gordinho, tá sem movimento, ok. O que mais é possível? O que eu tenho agora? O que eu posso escolher aqui que eu, até então, não estive disposto, não estive disposta. E perceba a energia disso, lindo ser. De repente, você passa lá, vai zapear a TV e vê um exercício diferente. Escolha fazer. Abriu a janela, viu que tem um sol? Há quanto tempo você não toma um sol conscientemente de que está tomando um sol? Recebendo o sol, sabe? Ativando a vitamina D no teu corpo. Quanto tempo tu está bebendo água, fazendo um fluxo, porque tu é muita água, água que tu é, né? Uma energia aquática. E tu não está presente, consciente com o que aquilo está gerando no teu organismo. Percebe? Agora, a gente pode ser assim. Eu estou falando com você e não estou preocupada com o meu sistema respiratório. Como é que meu corpo está funcionando para que eu consiga respirar e falar? Mas pode ser diferente. Eu posso restaurar uma comunhão com o meu corpo e estar presente com isso. Agora, Dan, se eu não escolher estar presente nem com o que eu tenho, que é o meu corpinho, como que eu vou estar presente num relacionamento? Eu vou criar relacionamento à base de cobrança, julgamento, tentando controlar alguma coisa, sabe? E na iminência de perder, porque a gente acredita nisso, porque se o relacionamento não está funcionando, acabou. A gente vai gerar mais energias, que eu vou só pôr aqui para a gente tratar em outros dias, que é o ciúme. O que isso tem trazido para um relacionamento? Né? O que isso traz para um relacionamento? Raiva, vários implantes de distratores que a gente convida, várias energias que a gente convida para fazer parte dali. E quem você poderia convidar a cada 10 segundos, que é você mesmo, você está botando fora, né?
E é interessante isso, né, Paty? Porque a gente percebe o quanto que às vezes a gente já está criando uma realidade conflitual, né, dentro da nossa cabeça. E a gente está ali pronto para ter uma definição, uma conclusão sobre aquela relação, né? Então eu estou o tempo todo pensando em traição, eu estou o tempo todo pensando em me separar, e é essa a realidade que você vai criar ali no ser. Então, assim, não tem como, se na sua mente só passa traição, se na sua mente só passa separação, é isso que vai acontecer dentro da sua relação, porque você já está criando isso, né? Você só É. está esperando algum dia para que aquilo que você estava criando nos planos internos se materialize nesse plano aqui, né? Mas assim, você já estava criando isso, né, dentro da sua cabeça. Então perceba que às vezes você cria coisas dentro da sua cabeça que não existem, não são de fato reais, mas que para você está tornando tão valioso e real aquilo para você que aquilo vai se materializar e se tornar real para você em algum período de tempo, né? Então é você perceber isso, né? E o quanto que você está disposto ou não a trabalhar essas energias que às vezes ficam na cabeça, né? Às vezes, se você fica no interessante ponto de vista, né, você compra menos esse julgamento sobre as coisas. Agora, se você ainda não está exercitando isso na sua vida, comece com esse exercício, que é simples. É só você olhar todos os seus pensamentos, sentimentos e emoções, olhar tudo isso como um interessante ponto de vista. Que você tenha esse ponto de vista. Entende? Porque a partir disso você não cria isso tão valioso e real dentro da sua realidade. Porque o interessante ponto de vista ele vai sempre mudar, né? Você, que nem a gente falou, né? Vai ter um momento na sua vida que você vai ser uma pessoa. E a cada vez que você acorda, você está ali disposto a ser uma nova pessoa. Você não precisa ficar validando todos os dias o ser que você foi ontem. Percebe? Você pode criar um novo ser, você ser um novo alguém todos os dias. Né? E isso é disposição sua. Não cabe ao outro. Entende? Não é julgamento do outro. Às vezes a gente vai querer que o outro valide essa mudança nossa. Só que quando a gente está buscando isso no externo, a gente não mudou verdadeiramente. Né? Porque a mudança é um estado que você sente dentro de você. E se você muda, né, todo o seu entorno também muda. E você percebe isso. Né? Então, é esse o convite que a gente está trazendo durante essa live, né? É fazer essa mudança dentro da sua realidade. É você perceber que há algo muito mais grandioso do que você sequer imaginou dentro das suas relações. E isso foi, Paty. É. Voltou. Você travou para mim. Ele deu uma pausada e voltava. Então, assim, a gente está trazendo durante esses 4 encontros, esses interessantes pontos de vista que a gente tem, para justamente dar um despertar aí para você ter essas ferramentas que a gente já usa na nossa vida, que a gente já usa nos nossos relacionamentos e que a gente ensina também para os nossos clientes e ajuda eles nas relações deles, né? Para que você crie de fato novos relacionamentos, né? Eu tenho clientes que vieram para mim em ponto de se separar, onde eles achavam que aquilo era a realidade. E aí, através de um trabalho de destruir, descriar todos os pontos de vista que você tinha relacionado àquela pessoa, né, e todas aquelas crenças que você criou ao longo disso com aquela pessoa, hoje em dia essa pessoa tem tipo uma relação linda com a outra. Ela se permite ter essa relação linda com a outra. Ela se permite funcionar a partir de uma outra realidade. Então isso é real. Isso pode ser real também na sua vida. Se algo não está funcionando dentro da sua realidade, de novo, você é o ser mais poderoso dentro da sua realidade, você pode mudar isso. Você tem É o saída. único que pode mudar isso, né? O único ser que pode mudar isso é você. Então perceba isso, né? E, enfim, gratidão, né, a todos vocês que estiveram fazendo parte desse primeiro encontro sobre relacionamentos, né, e criando uma nova realidade aí. Gratidão a você, Paty, por mais esse encontro, né, uma delícia sempre estar com você aqui nessa relação também, né, de muita troca e de muito conhecimento, enfim, a gente vai percebendo a energia, né, é muito bom.
por hoje a gente fica aqui, né? Eu não sei quantas horas a gente já tá, mas enfim, né? Vai ficar gravado aqui para você, ele será assistir desde o começo. Eu acho que é importante assistir desde o começo e receber mais disso, né? E se você gostou, né, deixa o seu comentário no vídeo que vai ficar gravado, né? Manda para as outras pessoas, compartilha, né? Se você percebe que às vezes pessoas à sua volta não estão tendo um relacionamento tão bom, né? Você simplesmente vai lá e dá a dica, né, desses encontros, vai lá, compartilha com as pessoas que eu tenho certeza que vai funcionar para elas também, assim como vai funcionar para vocês, né? Então, muita gratidão, Paty. Gratidão é minha, Dan. Gratidão a você, a mais essa criação, o que mais é possível dentro dessa criação e além que se quer, consideramos. E gratidão a cada um de vocês que estiveram presentes, a você que está aqui no futuro. O tempo e espaço é só uma ilusão, lindo ser. Tudo isso aqui é energia, energia generativa, e nós sabemos, através do nosso saber infinito, que agora é a hora para você, para todos nós, e se não agora, quando? Você pode escolher diferente. É só uma escolha, né? A mudança que você tanto pede está a uma escolha de distância. Beijo, gratidão a todo mundo. Até quarta, ou fique ligadinho aqui que de repente a gente pode criar algo bem legal e aí você fica sabendo de tudo. Beijo, Dan. Beijo. Te Até mais. grato muito.